Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário de quem tiver, certo? Hoje estamos iniciando o curso de cálculo de medicação, onde a gente vai aprender os cálculos práticos e seguros, utilizando alguns exemplos para facilitar o entendimento de todos sobre algo tão importante, certo? Como o cálculo de medicação. Eu sou Tatiana Soares, sou enfermeira emergencista, sou graduada em enfermagem, tenho pós-graduação em urgência, emergência e UTI e desde a graduação atuo sempre neste caminho de estar passando conhecimento para todos. Desde a graduação fiz parte das ligas, de urgência, emergência e UTI, da Unime, e também fiz parte como diretora de extensão da Liga de Obstetrícia e Saúde da Mulher, onde eu fui uma das criadoras dessa liga, além de participar também dos cursos de monitoria de saúde da mulher. Agora nós vamos iniciar, certo, com uma pequena introdução sobre o que é a terapia medicamentosa, como ela é importante para tudo isso, no nosso dia a dia. Primeiro, a gente deve saber que ela é a intervenção mais comum do cuidado do paciente, que ela é utilizada durante anos para a cura de diversos tipos de doença e que ela requer uma administração e um conhecimento correto da equipe de enfermagem ou dos envolvidos no cuidado ao paciente. Os erros que estão relacionados a ela vão resultar em uma série de consequências para o paciente e para a sua família, que podem gerar incapacidades, prolongar o tempo de internação e de recuperação, assim expondo o paciente a um maior número de procedimentos e medidas terapêuticas que podem atrasar ou impedir o retorno das suas funções sociais ou até mesmo levar ele à morte. A gente deve conhecer e aplicar adequadamente essas funções da aritmética e da matemática, porque elas vão auxiliar o profissional de saúde na prevenção dos erros que estão relacionados tanto ao preparo quanto à dosagem ou à administração de medicamentos. A terapia, primeiro a gente deve observar quais são as operações que nós mais vamos utilizar para iniciar esses cálculos. A gente deve conhecer bem a adição, subtração, multiplicação e divisão. Além disso, a gente também vai usar a regra de 3, porcentagem, proporção e a transformação das unidades de medidas e frações. Nós vamos começar com os números decimais, que são aqueles a qual a vírgula vai separar uma parte inteira de uma parte decimal, e aqui tem pequenos exemplos de adição e de subtração. O de multiplicação e o de divisão também. Além disso, vamos utilizar bastante também a multiplicação por números de 10, 100 ou 1000. Que nesses casos, é bem comum, basta a gente acrescentar uma quantidade de zeros ao final do número, se ele for um número inteiro. Se ele for um número decimal, a gente vai alterar a posição da vírgula, para a direita, para a quantidade de zeros a qual a gente vai fazer essa multiplicação. Se for por um zero, uma casa. Se for, no caso, um zero que é por 10, vai ser somente uma casa. Se for por 100, será duas casas, a qual a vírgula vai precisar correr. Na divisão, por números inteiros, a gente vai considerar a vírgula. Se é um número inteiro, a gente entende que a vírgula vai estar no último número, certo? Então, se a gente vai dividir por um número de 10, 100 ou 1000, a gente vai correr ela da direita para a esquerda na mesma quantidade de zeros que nós vamos dividir. Se for por 10, ela sai de trás do 5 e vai para o 8. Se for por 100, ela sai de trás do 5 e vai para trás do 7. Certo? A quantidade de zeros por qual a gente vai dividir a quantidade a qual de casas a vírgula vai precisar correr. Nos números decimais, a gente também vai continuar movendo a vírgula, pela quantidade de zeros. Se, por exemplo, nós temos um número como, no exemplo, de 585,48, onde a gente já tem a localização
exata da vírgula e a gente está dividindo por 100, basta correr essa vírgula 2 casas, que são a quantidade de zero que o número 100 tem. Então, ela sai de trás do 5, né, e vai para do segundo 5, do 585, e vai para o primeiro 5, certo? Que é a quantidade de zeros que ela vai precisar correr, que são 2 casas, ou seja, 2 zeros. Já a regra de 3, que é o que nós mais utilizamos, principalmente nos cálculos de multiplicação, nos cálculos de medicamento, ela é um processo a qual a gente tem 3 valores e vai precisar descobrir um quarto, sendo que todos vão possuir uma relação entre si. Um exemplo bem simples, né, que eu utilizo bastante, é esse, a qual uma criança recebe 5 maçãs e eu tenho uma caixa com 110. Aqui nós já temos, né, 2 valores, a qual a gente vai precisar encontrar o terceiro valor. Aí a pergunta é: quantas crianças serão atendidas com a mesma... Agora nós vamos para as unidades de medida, que são os modelos que nós estabelecemos para medir as diferentes grandezas, né? Tais como um comprimento, capacidade, massa, o tempo e o volume. Sabendo que o peso é sempre medido em gramas e o litro, né? Nós temos as formas líquidas, nós temos o mililitro e o litro. Sendo assim, nós vamos ter os equivalentes. A cada 1000 mililitros, nós vamos ter 1 litro. A cada 1000 miligramas, mais detalhada para ficar mais fácil, né? A qual, para transformar em miligrama em grama, dividimos por 1000 e assim por diante. Aqui são alguns exemplos que vocês podem treinar e tentar transformar, certo? A qual ele pede aqui em quilograma em grama, a qual devemos transformar 52 quilogramas em grama. Como é que fazemos isso? Regrinha de 3. 1 quilo está para 1000 gramas, a gente já sabe essa regrinha desde os slides anteriores, e 52 quilogramas está para o valor de x, que é a qual a gente deve achar. Basta novamente fazer o cruz credo, né, o xzinho, a inversão, a qual 52 estará para 1000 e 1 estará para x, certo? 1x é igual a 52 vezes 1000, logo x vai ser igual a 52.000. Logo, 52 quilogramas vão corresponder a 52.000 gramas. Para transformar grama também em miligrama, certo? Nós temos o exemplo, né, de transformar 6 gramas em quantas miligramas? Nós já temos o valor, a gente continua utilizando já os dados que a gente já tem, ou seja, 1 grama equivale a quantas miligramas? 1000 miligramas. E 6 gramas vão equivaler a x, que é o valor que nós precisamos descobrir. Fazemos novamente o cruz credo, a qual 1 vai ser para x e 6 vai ser para 1000. Multiplicamos e achamos o valor de x, que vai ser igual a 6.000 miligramas. No de litro, também é o mesmo processo a qual a gente precisa, no exemplo aqui, transformar 50 litros em mililitros. 1 litro nós já sabemos que equivale a 1000 mililitros e 50 litros vão equivaler a o valor de x. Fazemos a regrinha de 3 novamente e o cruz credo, e assim percebemos que x será igual a 50.000. Aqui são alguns cálculos para vocês poderem praticar tanto a adição, subtração, multiplicação e a transformação, além da porcentagem também, certo? A seguir, nós vamos ter alguns cálculos, as respostas, né, dessas questões, para vocês verem se conseguem, se acertaram, se não acertaram, e aí poder voltar e observar onde foi que vocês erraram nesses casos, certo? A divisão por números mais, a porcentagem, como vocês vão executar, que é a regrinha de 3, não tem outro cálculo, é uma coisa fácil também.
dessas transformações que vocês fizeram, e dessas respostas e desses valores, nós vamos iniciar agora, né? Depois dessas transformações, a parte realmente de cálculo de medicação, a qual o primeiro cálculo que nós vamos ver é o de penicilina cristalina, que é um antibiótico muito utilizado em várias unidades hospitalares, que vem em frasco ampolas de apresentação de 5.000 unidades ou de 10.000 unidades, a qual a gente deve se atentar ao volume do soluto, porque, por exemplo, um frasco ampola de 5.000 unidades vai equivaler a 2 ml e um frasco ampola de 10 vai equivaler a 4 ml. Sendo assim, quando a gente precisa dissolver, né, essa medicação, a gente deve se atentar. Se for um frasco de 5.000 unidades, nós devemos colocar 8 ml de água destilada, certo? E aí nós dissolvemos para ter, então, resultados de 10 ml para ficar mais fácil no cálculo também. Agora, se for um frasco ampola de 10.000 unidades, a gente deve colocar 6 ml de água destilada para dissolver e assim também a gente obtém um frasco de 10 ml. Ou seja, esquematizando só para ficar bem fixo na cabeça de vocês. Se for um frasco ampola de 5.000, nós devemos diluir em 8 ml. Se for um frasco ampola de 10.000, nós devemos diluir em 6 ml. Certo? Sendo assim, a regra de 3 será sempre esquematizada com 10 ml. Coisas importantes que nós devemos observar. Certo? Nós vamos observar sempre se tem na prescrição, ou na prescrição médica, ou nas orientações do fabricante, a quantidade e o tipo de solvente que vai ser utilizado, certo? Como da penicilina já é uma regra, a gente sempre está diluindo, se for 5.000 para 8 ml, se for 10.000 a gente está diluindo para 6, fica mais fácil, mas tem medicações que a gente vai precisar, né? Vai ter uma prescrição médica dizendo quanto de solvente você vai precisar para diluir, ou então a gente deve seguir sempre a orientação do fabricante, dizendo, ó, esta medicação deve ser diluída para 15 ml, em 100 ml de água destilada ou de soro. A gente deve sempre observar isso, certo? Devemos lembrar também que a penicilina, ela é sempre colocada em uma bureta de 50 ou 100 ml, que vai depender da prescrição médica, ou também em bomba de infusão. Aqui é um pequeno exemplo, a gente vai utilizar a regra de 3 também, para estar fazendo esse cálculo, certo? Na qual a gente tem uma prescrição de 4.800 unidades, sendo que só temos na unidade hospitalar 10.000 unidades, certo? Como é que a gente deve entender? PM está para PC, que é a prescrição médica, que é 4.000 unidades, 4.800 unidades de penicilina, e AP, certo, é a quantidade que temos disponível na farmácia, que é 10.000 unidades. A diluição é sempre 6 ml, porque se a gente vai diluir 10.000 unidades, certo? Aquela velha regrinha básica. Então, nós vamos ter 10.000 unidades, está para 4 ml, certo? E 4.800 unidades, que foi o prescrito, está para X, que é o valor que a gente vai precisar descobrir. A qual 10.000 unidades está para X e 4.000 está para 4.800. 4.800.000 unidades está para vezes 4. A gente, logo X, né? Vamos isolar o X e dividir 48.000 unidades por 10.000, 10 milhões, certo? Logo, nós vamos ver, nesse pequeno cálculo aqui, gente, a gente pode estar eliminando o zero também, cortando um zero com o outro, que fica mais fácil na hora da divisão. Logo, X vai ser igual a 4,8 ml.
Logo, a resposta é que devemos aspirar uma solução de 4,8 ml, que vai corresponder às 4.800 unidades. Perdão, 4.000 não, às 4.800.000 unidades que foram prescritas pelo médico. Já o cálculo de heparina, a gente também vai aplicar a regrinha de 3, né? Ele também vai se apresentar em unidades internacionais e ele já vem em frasco ampola ou em pequenas ampolas, certo? No exemplo aqui, a quantidade prescrita, né, a prescrição médica, é de 2.500 unidades, certo? É de 12 em 12 horas. E na unidade, nós só temos frasco ampolas de 5.000 unidades. Sabemos que pelo enunciado, em cada 1 ml, nós temos 5.000 unidades. Agora, precisamos saber em quantas ml nós vamos ter 2,5 mil unidades. Nós vamos aplicar a regrinha de 3. 5.000 é igual a 1 ml, certo? E 2.500 está para x, que é o valor que nós precisamos descobrir. Logo, x, fazemos o cruz credo, né? 5.000 vai estar para x e 2.000 estará para 1. Nós, depois de fazermos as divisões, isolamos o x, a qual vai ter 2.500 dividido por 5.000. Logo, x vai ser igual a 0,5 ml ou meia ml. Então, na hora de aplicar, né, de administrar, nós só devemos saber que nós só vamos aspirar 0,5 ml do frasco de heparina para a aplicação. Já no cálculo de permanganato de potássio, ele já vem se apresentando, né, em proporções de gramas por mililitro. Aí a gente já vai precisar usar aquelas transformações que a gente treinou no início, certo? O exemplo, né, que temos de 1 para 20.000 e cálculo. Qual é o primeiro passo? A gente vai, como eu já tinha dito, transformar litro em mililitro, certo? A qual 1 litro é igual a 1.000 ml. E nós vamos transformar gramas em miligramas, a qual 1 grama é igual a 1.000 miligramas. E aí, depois disso, nós conseguimos, então, aplicar a regrinha de 3, a qual 1.000 miligramas está para 20.000 ml. E x vai ser igual a 1.000 ml. Lembrando que nós devemos colocar miligrama embaixo de miligrama e ml embaixo de ml. E assim seguimos com o cálculo, né, da regrinha de 3. Com a regrinha de 3, a qual x está para 20.000 e 1.000 está para 1.000, certo? Nós vamos multiplicar, então, a qual 1.000 vezes 1.000 vai dar 1 milhão e x vezes 20.000. Isolamos x, né, e dividimos, então, 1 milhão por 20.000, a qual nós vamos ter o valor de x, que é igual a 50 miligramas, a qual, então, obtemos a resposta aqui. Devemos administrar 50 miligramas, ou então, meio comprimido de pergaminato de potássio. E assim, então, obtemos a resposta. Nos casos de rediluição, né, que é uma prática muito comum para neonatologia, pediatria e algumas clínicas especializadas, nós temos que diluir ainda mais aquele medicamento, ou então aumentar o volume de solvente, né? Com o objetivo, então, de obter dosagens que sejam pequenas para concentrações menores de soluto, porém com um volume que possa ser trabalhado ou aspirado, né, com segurança. Para utilizar a rediluição, nós vamos observar alguns passos, certo? O exemplo que eu peguei é esse aqui, e são divididos em pequenos passinhos, a qual a gente vai trabalhar um a um para vocês entenderem. O exemplo é uma prescrição de penicilina, né, que vem em
É uma penicilina potássica que vem em 35.000 unidades. E que nós na farmácia, nós só vamos ter frasco ampolas de 10 milhões de unidades, certo? Nós vamos começar primeiro com uma regrinha de 3, de 10 milhões de unidades tem em cada ml, já que nós adicionamos essas 9 ml, né? E assim rediluímos o medicamento novamente. Certo? Nós colocamos a 1 milhão de unidades que nós descobrimos, que é 1 ml, né? E está para 10 porque nós adicionamos mais 9 ml para formar o 10. As 35.000 unidades que foram prescritas, que é o que a gente precisa achar, e o valor de X, certo? Que é o que a gente precisa descobrir que tem agora nessa nova diluição. Nós multiplicamos 1 milhão de unidades por X e 35.000 por 10, certo? A qual nós vamos ter X igual a 350.000 unidades e X vezes 1 milhão de unidades. Isolamos X e assim dividimos 350.000 unidades por 1 milhão de unidades. Logo, X é igual a 0,35 ml. Então, após a rediluição, nós destas 10 ml que nós rediluímos, nós só devemos aspirar 0,35 ml da rediluição, certo? Neste pequeno caso, né, em 2 ml, nós temos 20 mg de fernobarbital a 1%. Já os cálculos de transformação de soro, né, nós primeiro devemos lembrar que existem vários tipos de soro, né, e que cada um tem uma função específica, certo? Alguns vão ter função de hidratar, outros de repor algumas substâncias, mas que cada fórmula tem as suas características e vai agir de uma forma diferente. Entendendo isso, né, vamos falar sobre cada um deles e depois nós vamos para o cálculo em si. O soro fisiológico, que é o mais comum, o mais famoso, a gente consegue comprar em qualquer farmácia, em qualquer lugar, certo? Também conhecido como sódio a 0,9%. Ele também é utilizado na diluição de alguns tipos de líquidos, né? Além disso, pode ser utilizado tanto para limpeza dos olhos, nariz, algumas nebulizações e na limpeza de algumas feridas ou queimaduras. Já o soro glicosado, né, ele é para repor e adequar os níveis de glicose no nosso sangue. Ele é muito aplicado em casos de coma alcoólico ou de desnutrição excessiva. E em outros quadros, como grande parte dos medicamentos, só pode ser utilizado se houver uma prescrição médica. Já o Ringer lactato é usado na reidratação, né, na reposição do sódio, de potássio, cloreto e cálcio. Ainda é usado no tratamento de algumas acidoses, principalmente das metabólicas, ou quando há um acúmulo excessivo de ácido no nosso corpo. O uso ele é intravenoso e é individualizado. Ele também só pode ser utilizado de acordo com prescrição médica, certo? E a aplicação dele só pode ser feita por um profissional. Com o objetivo de tanto definir a dosagem, serão levados em consideração alguns fatores na sua utilização. Por exemplo, antes de utilizar, a gente precisa saber a idade, o peso e as condições clínicas para poder calcular a dosagem que vai precisar ser utilizado dele naquela pessoa. O cálculo, né, de transformação desses soros, certo? Ele é um cálculo que ele é feito quando precisamos determinar uma concentração adequada daquele soro de acordo com a prescrição médica e nós só temos na unidade ou na farmácia uma outra disponibilidade. Aqui nós vamos usar o exemplo de um soro glicosado a 10%, a qual a prescrição é de 1.000 ml endovenosa, certo? E que na unidade nós só vamos ter soro a 5% a cada 1.000 ml,
mas nós também temos disponíveis as ampolas de glicose de 20 miligramas. Ou seja, nós vamos precisar diluir, rediluir, saber qual a quantidade de ampolas que a gente vai precisar, a quantidade que a gente vai precisar aspirar dessa ampola de glicose para adicionar nessa 1000 ml, para poder então a gente conseguir transformar esse soro de glicosado a 5% em um soro a 10% em 1000 ml, certo? Para fazer esse cálculo, a gente vai precisar, eu dividi ele em 7 passos, certo? Até a gente encontrar a solução. Então, vai dar um pouquinho de trabalho, mas para a gente saber a solução e fazer essa transformação de soro, precisa ser feito dessa forma, certo? A gente vai usar muita regrinha de 3 agora. Os 7 passos são regrinhas de 3 até a gente conseguir utilizar o valor, achar o valor final, certo? Primeiro a gente vai montar, né, a regra de 3, saber em 1000 ml. 10 gramas vão ser igual a 100 miligramas e X está igual a 1000 ml. X vai estar para 100 e 1000 vai estar para 10, certo? Logo, X vai estar vezes 100 igual a 10.000 e X, isolamos X e assim diminuímos o valor, né, de X, a qual X dividido por 10.000 unidades por 100, nós achamos 100 miligramas, certo? O segundo passo é a gente montar a proporção novamente da regra para saber quantas gramas existem no soro, né? Nessas 100 gramas de soro, quantas gramas nós temos disponível. Ou seja, a cada 5 gramas está para 100 ml e X está para 1000 ml. Esse 5, gente, é para a gente lembrar que na unidade só tem o soro glicosado a 5%, ou seja, essas 5 gramas. É esse número 5 que está sendo representado aqui, certo? Nesse primeiro exemplo, a gente precisa saber em quantas gramas tem um soro a 10% em 1000 ml. E esse segundo passo agora é quantas gramas num soro a 5% nós temos, certo? Fazemos a mesma coisa que a gente fez no primeiro passo, montamos a regrinha e aí nós descobrimos X, o cruz credo, né? A qual X vai estar para 100 e 1000 vai estar para 5. X vai ser igual a 100 vezes 100 igual a 5.000 unidades. E X vai ser igual a 5.000 dividido por 100. E logo achamos o valor de X, que é 50 gramas. Ou seja, em um soro de 1000 ml a 10%, nós temos 100 gramas. E um soro de 1000 ml a 5%, nós temos 50 gramas. Então, nós vamos para o terceiro passo, que é saber quanto de glicose a gente vai precisar, né, subtrair dos valores. Se eu quero 100 gramas e só tenho 50, logo a gente precisa de mais 50 gramas, certo? Feito esse cálculozinho básico, que é feito de cabeça mesmo, porque aqui não tem muita dificuldade, a gente tem 100. O soro tem 100 gramas, nós já temos 50, logo a gente precisa de mais 50 para ficar com os 100 que nós precisamos. E aí, então, nós vamos, né, saber quantas ml da ampola que a gente tem disponível a gente vai precisar usar. A gente bota 50 gramas, que é o que a gente ainda precisa, em 100 ml, certo? E os outros 50 gramas, que é o que a gente já tem, vezes X, que é o que a gente precisa descobrir que tem. Logo, multiplicamos X vezes 50 igual a 100 vezes 50. Nós vamos ter, então, X vezes 50 igual a 5.000. Logo, isolamos o X e temos 5.000 dividido por 50, que vai ser igual a 100 ml. Porém, nós não podemos tirar 100 ml no frasco, né, de 5%. Perdão. O que é que a gente precisa entender aqui agora? A gente já tem nesse soro que precisamos a 5%, nós já temos as 1000
ml. Então, a gente vai precisar desprezar 100 e acrescentar essas 100. Só que quando a gente despreza, a gente também perde um pouco da glicose que tinha ali. Então, aí a gente vai para o quinto passo, que é descobrir, quando a gente tira 100 ml, quanto de glicose a gente está perdendo, porque a gente também vai precisar adicionar nessas 100 ml, certo? Para poder depois colocar no soro, para fazer o 1000, então, a 10%. Certo? E o quinto passo, né, como eu já falei, é calcular essas gramas que serão perdidas quando a gente desprezar essas 100 ml para poder colocar as outras 100. Certo? Então, 5 gramas está para 100 ml e x está para 100. A gente vai multiplicar x vezes 100 igual a 5 vezes 100. Certo? Isolamos x, né? E assim nós temos 500 dividido por 100, e então o valor de x é 5 gramas. Então, quando a gente despreza 100 ml, estamos perdendo 5 gramas de soro glicosado. Então, nós vamos precisar acrescentar essas 5 gramas perdidas nessas 100 ml, que nós vamos acrescentar no soro, para então conseguir fazer o soro glicosado 100%. E vamos então para o sexto passo, já está pertinho de acabar, certo? Que é calcular a quantidade de glicose que será necessária para a gente repor. As 50 gramas está para 100, porque é o que a gente precisa, e as 5 gramas, que foi o que a gente descobriu que perdeu quando a gente desprezou o 100, está para x, que é o que a gente precisa calcular, certo? Aí, então, temos x igual a 500 dividido por 50 e x igual a 10. Logo, quando nós vamos isolar x, né? Isolamos x, que vai ser 500 dividido por 50, logo o valor de x vai ser igual a 10 ml. Ou seja, né? Devemos acrescentar 100 ml no soro de 5% e acrescentar então 110 miligramas de glicose a 50% nessas 100 ml de soro, que a gente vai desprezar de soro glicosado, certo? E aí então obtemos então o soro glicosado a 10%, certo? Agora nós vamos para os cálculos de insulina. Básica, né, para os cálculos de insulina que a gente deve saber a insulina também, ela sempre vai vir apresentada em unidades internacionais. A disponibilidade dela vai sempre variar, mas a concentração será sempre de 1 ml. E o volume da seringa também é importante para a montagem da regra de 3, certo? Afinal, a insulina ela tem uma seringa própria. O cálculo sempre será F igual a S e P vezes X. O que isso quer dizer? O frasco que está disponível, qual a seringa que a gente vai ter disponível, a prescrição médica e o valor a ser administrado, que é o valor que a gente precisa descobrir. Vamos então para o exemplo. A gente deve sempre aplicar a insulina, né? A 35 mil unidades subcutâneas, e na farmácia deve-se aplicar a insulina 35 mil unidades subcutâneas, mas na farmácia temos somente disponível o frasco de 100 unidades e seringas de 100 unidades, certo? Então, a gente tem a seringa, o frasco e a unidade que a gente precisa. A gente vai precisar, então, descobrir só o valor de X, que vai ser qual a quantidade que a gente vai aspirar dessas 100 mil unidades que está disponível. 100 mil unidades, a unidade disponível está para 100 ml, certo? E 35 mil unidades, que é a prescrição médica, está para X, que é o valor que a gente vai precisar aspirar. X vai ser vezes 100 e 35 vezes 100, o famoso cruz-credo. Depois disso, das multiplicações, nós vamos isolar X, certo? E aí vai ficar 3.500 dividido por X, que vai ser igual a 35 mil unidades. Então, a gente deve aspirar com a seringa de 100 mil unidades apenas 35 unidades. Já os cálculos de gotejamento,
a administração é feita por via endovenosa e quem vai determinar o tempo que deve correr e a quantidade vai ser sempre a prescrição médica. É de responsabilidade, né, da enfermagem a instalação e a medicação e fazer que esse tempo seja respeitado. Temos 4 fórmulas diferentes, cada um que vai servir a um tipo, e vai ser determinado qual forma a gente vai utilizar a prescrição. Quem vai determinar qual fórmula nós vamos utilizar vai ser sempre a prescrição médica, certo? O tipo de equipo também, porque você pode ter tudo na unidade, mas não tem o tipo de equipo correto para utilizar. Então, a gente, antes de saber qual a fórmula nós devemos utilizar, nós vamos precisar ver se tem o volume que vai ser infundido e se tem o tipo de equipo disponível também. Depois de ter tudo isso em prática, nós pegamos a prescrição, certo? E então, observamos qual vai ser a fórmula que nós vamos utilizar, dependendo dela. Certo? As medidas, a gente deve sempre lembrar que uma gota vai ser sempre equivalente a 3 microgotas, 1 ml é sempre igual a 20 gotas e 1 miligrama é igual a 60 microgotas. Então, a gente vai usar a fórmula V sobre T vezes 3, porque ele quer em horas e em gotas, certo? Então, quando a gente transforma, a gente coloca o V é igual ao volume. Qual é o volume? 2.000 ml. Certo? Qual é o tempo? 24 horas. Vezes 3, que é o vezes 3 da fórmula, certo? E aí, então, multiplicamos 24 vezes 3 e as 2.000. Depois, nós dividimos e aí, então, obtemos o valor, que é igual a 28 gotas por minuto. Então, nós sabemos que a resposta é: deverão correr aproximadamente 28 gotas por minuto, certo? Nesse exemplo aqui, nós temos 240 ml de soro glicosado, também para correr em 24 horas, só que diferente da outra, ele pede para correr em microgotas por minuto, certo? Então, basta utilizar a fórmula, certo? Que é o volume sobre o tempo. E aí substituímos pelos valores, né, que é os 240 ml, e o tempo são 24 horas. E aí, então, descobrimos quantas microgotas deverão correr por minuto, que vai ser equivalente a 10 microgotas por minuto. Nesse aqui é um de bicarbonato de sódio a 10%, 100 ml, que deverão correr em 30 minutos. Quantas gotas deverão correr? A fórmula já muda, porque ele não está pedindo em horas, está pedindo em minutos, certo? Então, vai ser volume vezes 20 sobre o tempo. Qual é o tempo? 30 minutos. Qual é o volume? 100 ml, o vezes 20, que é o da fórmula mesmo. Multiplicamos e aí depois dividimos. Quando a gente multiplica 100 vezes 20 dá 2.000, certo? Repete o 30, não tem nenhum cálculo para ele, então nós dividimos 2.000 dividido por 30, que vai ser igual a 67 gotas por minuto. E esse exemplo aqui, a gente vai utilizar, né, 20.000 miligramas diluídos em 100 ml para correr em 60 minutos, certo? Só que ele quer em microgotas, porque ele pede um equipo específico, que é o equipo de microgotas. Então, quantas microgotas deverão correr por minuto, certo? Não é em horas, então a gente utiliza a fórmula V vezes 60 sobre o tempo. Qual é o tempo? 60 minutos. O volume, 100 ml, vezes os 60, que é o da fórmula. Quando a gente multiplica, dá 6.000 dividido por 60, que vai ser igual a 100 microgotas por minuto. Aqui são alguns cálculos para vocês praticarem, certo? E aí ver se conseguiu entender, se não entendeu. Se não entendeu, volta para onde ficou com dúvida e aí vocês vão praticando, certo? Para conseguir, porque cálculo é prática. Quanto mais você pratica, mais fácil ele vai ficando, certo? Depois eles têm as respostas do seu cálculo, certo? Para vocês conseguirem resolver, se tornar certo? Tá sempre. Aí eu recomendo sempre vocês olharem, certo? Fazerem um cálculo e depois vocês conferirem se montaram do jeito correto,
se acertou a resposta, ver se não acertou, ver aonde errou, ver o que colocou de errado para conseguir consertar e assim cada vez mais ir acertando e se tornando cada vez melhor. Esses slides que vocês observaram, que eu fui passando, são com os exemplos, vários cálculos que vocês podem ir treinando, né? Vai ter um pouquinho de tudo que a gente viu aqui. Regra de 3, porcentagem, transformação, os cálculos das unidades internacionais, cálculos de medicamento, os cálculos de gotas e microgotas, para vocês treinarem e irem se aperfeiçoando cada vez mais.